quem não vive para servir não serve para viver. Eu gosto daquela frase que diz: a única razão que justifica a nossa presença no mundo é o nosso servir, é o nosso serviço. Ou seja, quem não vive para servir não entendeu por que está aqui. Servir é o que transforma uma casa em lar. É sobre isso que eu vou falar no nosso devocional de hoje. Eu quero falar desse valor da cultura de uma família funcional, de uma família saudável. Servir. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido, implantadores da cultura do reino de Deus. O meu desejo é que você e toda a sua casa estejam sendo muito abençoados por Deus através destes devocionais. Jesus disse: não foi assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, verso 26. Era sábado de manhã e ela havia acordado antes de todos. Não porque precisava, não porque estava na escala, mas porque conhecia os detalhes. Sabia que o marido tinha uma reunião difícil na segunda-feira e que o fim de semana seria a última chance de descansar de verdade. Sabia que o filho mais velho havia tido uma semana pesada na escola. Sabia que a filha menor acordava mal-humorada quando não encontrava o café pronto. Então ela levantou, fez o café, arrumou a casa, colocou a fruta favorita de cada um no lugar. Ninguém tinha pedido, ninguém ordenou, ninguém sequer percebeu de imediato. Mas quando a família foi descendo um a um e encontrando aquela mesa preparada, algo aconteceu que vai além da explicação racional. O ambiente estava diferente, mais leve, mais seguro, como se aquela casa soubesse que havia alguém que se importava com os detalhes de cada um. Isso é serviço. Não o serviço que espera reconhecimento imediato. Não o serviço que guarda conta para cobrar depois. Mas o serviço que nasce do amor silencioso, o amor consistente e transformador. Jesus poderia ter definido grandeza de 1000 formas, mas ele escolheu uma bacia, escolheu uma toalha, escolheu o gesto mais humilde da cultura do seu tempo e disse: é assim que se lidera, é assim que se ama, é assim que se constrói algo que dura. O serviço não é a consequência do amor maduro, é a sua expressão mais honesta. E dentro de uma família, servir não é papel de um só, é cultura. Quando um serve, convida o outro a servir. Quando todos servem, a casa inteira deixa de ser um campo de negociação e se torna um lar de graça. Então, hoje eu quero refletir com você sobre 4 lições sobre como o serviço transforma uma casa por dentro. Como o serviço transforma uma casa por dentro. E a primeira lição é: servir é escolha, não obrigação. A Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A diferença entre serviço e obrigação não está no gesto, está na origem. Quando servimos por medo, por pressão ou por culpa, o serviço drena, cansa, nos leva à exaustão. Quando servimos por escolha, por amor, por decisão consciente de colocar o outro acima de nós mesmos, o serviço alimenta. Paulo usa a palavra propósito. É uma palavra de intenção, de volição, de decisão interior. Servir bem começa por dentro. C.S. Lewis escreveu que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar em si mesmo com menos frequência. Servir é exatamente isso. Deslocar o centro de si para o outro.
Escolha um gesto de serviço que nasça da liberdade, não da obrigação. Escolha, faça isso hoje. A segunda lição: servir revela o caráter, não a posição. Servir revela o caráter e não a posição. Pois qual é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, contudo, estou no meio de vós como que serve. Jesus disse em Lucas 22, 27. Jesus estava na última ceia, o momento mais solene do seu ministério, e escolheu servir. Não delegou. Não esperou que outro fizesse. Ele mesmo tomou a bacia. Isso nos diz que serviço não é função de quem tem menos autoridade. É a expressão de quem tem caráter maduro. Dentro da família, o pai que lava a louça sem ser pedido, a mãe que cede o descanso para cuidar do filho doente, o filho adolescente que ajuda sem reclamar, todos estão revelando algo sobre quem são por dentro. Henry Nouwen dizia que o líder que serve não é aquele que perdeu o poder, mas aquele que descobriu para que o poder existe. Hoje, use sua posição na família para servir, não para ser servido. A lição de número 3. Servir interrompe o ciclo do egoísmo. A Bíblia diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2 e 3. Veja, todo lar tem momentos em que cada pessoa está tão focada na própria dor, no próprio cansaço, na própria necessidade, que ninguém vê o outro. É o ciclo do egoísmo doméstico, silencioso, gradual, devastador. O serviço interrompe esse ciclo. Quando alguém decide ver o outro antes de ser visto, algo muda no ambiente inteiro. Patrick Lencioni, no seu livro As 5 Disfunções de uma Equipe, observa que famílias são a primeira equipe de qualquer pessoa. Só funcionam quando os membros colocam o bem coletivo acima do interesse individual. Servir é o gesto concreto dessa escolha. Então, hoje identifique onde o egoísmo está silenciosamente ocupando espaço na sua casa e substitua por um ato de serviço. Lição de número 4. Servir forma filhos que sabem amar. A Bíblia diz: sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Filhos não aprendem a servir em palestras. Eles aprendem observando. Quando uma criança cresce vendo o pai servir a mãe, vendo a mãe servir com alegria, vendo os irmãos se ajudando sem cobrar, ela internaliza que essa é a forma natural de se relacionar e carrega isso para o casamento, para o trabalho, para a amizade. James Dobson, no livro Criando Filhos Confiantes, afirma que os valores mais profundos não são ensinados, são absorvidos pelo ambiente em que a criança vive. Servir dentro de casa é a aula mais importante que seus filhos vão receber. Então, sirva de um jeito que seus filhos possam ver e lembrar desta lição aprendida ao observar. A casa que se sustenta não é a casa onde todos recebem, é a casa onde todos se doam, servem. Onde o marido não espera ser servido para servir. Onde a esposa não guarda o serviço para quando for reconhecida. Onde os filhos aprendem que contribuir não é fardo, é pertencimento. Jesus não lavou os pés dos discípulos porque eram merecedores. Lavou porque ele sabia quem ele era. E é exatamente aí que o serviço cristão se distingue de qualquer outra forma de gentileza humana. Ele não depende do comportamento do outro, nasce do caráter de quem serve. Que a sua casa tenha esse cheiro, o cheiro de quem escolheu todos os dias colocar o outro primeiro, não por obrigação, mas por amor. Não por fraqueza, mas por grandeza. Porque no reino de Deus, o maior é o que serve. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Coloque o seu pedido de oração aqui.
Coloca o nome da sua casa, da sua família, de um casal, ou de um vizinho, de um irmão, de uma irmã que você gostaria de interceder agora. E eu vou pedir que o Senhor faça com que na cultura da sua família o servir seja um valor. Eu quero orar agora, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Antes, porém, você já se tornou um membro do meu canal? Não. Por que você, antes de orar, não clica nesse botão Seja Membro? Para ter acesso a conteúdo exclusivo, a cursos, a uma live que eu faço todo mês de mentoria para casais. Clica aqui nesse botão, se torne um membro agora e bem-vindo como membro do nosso canal. Vamos orar? Pai querido e eterno, Senhor, Tu que vieste não para ser servido, mas para servir. Ensina-nos a seguir esse caminho dentro do nosso lar. Tira de nós o orgulho que nos impede de abaixar. Cura o cansaço que nos faz guardar o serviço apenas para quando formos reconhecidos. Que cada gesto de serviço dentro da nossa família seja um reflexo do Teu amor e uma semente de um lar que transborda graça. Pai, eu oro por essa mulher, eu oro por este homem, eu oro por esta casa, eu oro por esta família. Pai, que nesta casa cada um tenha um coração sempre pronto para se doar, para servir, e que a família, que o casamento seja o lugar onde nós fazemos com excelência, pensando mais no outro do que em nós mesmos. A Tua bênção sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta casa. Eu peço que o Senhor continue cobrindo esta família com toda a sorte de bênção. Tarefa para a família. Esta semana, cada membro da família escolhe secretamente um gesto de serviço para fazer pelo outro, sem avisar, sem pedir reconhecimento. No final da semana, sente-se juntos e cada um compartilha. O gesto que eu escolhi foi, e eu escolhi porque me importo com você. Observem o que esse exercício simples faz com o ambiente da casa. Isso é muito importante. Eu quero muito que você conheça o nosso SOS Casamento Curado. Um lugar onde divórcios são cancelados e casais abençoados. Se você quer fazer a inscrição para a próxima imersão, entre em contato conosco. Não perca por nada a mensagem de amanhã e envie este vídeo para 4 pessoas que você ama e quer bem. Vamos terminar assim. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração e até amanhã no nosso próximo devocional.